Bom dia, bem-vindos ao mês da família. O mês de maio é um mês muito importante, é um mês muito interessante para a nossa caminhada cristã. Nós, ele instituiu, ele criou a família é, através do casamento, da geração de filhos, do estar juntos. A Bíblia é cheia de informações de que, quando fala sobre um líder de uma casa, fala sobre a casa de alguém, sobre, isso é a família de alguém, aquilo que ela é, que ela representa. Família é bênção. Família é tudo que nós precisamos para nos sentirmos seguros na caminhada. Que Deus abençoe sua família, que sua família seja bênção, que sua família seja, sabe, íntegra. E se há alguma dificuldade, se você está passando por realmente lutas na família, nós oramos para que haja assim uma restauração, sabe? Restauração de família, de relacionamentos, de casa, de esposo, de esposa, porque isso é muito importante. Acalma, traz paz ao coração, traz sentido na caminhada. E por falar em família, eu quero compartilhar com vocês um pouco nessa manhã sobre uma família que para mim é muito. Eu consigo imaginar, eu fico imaginando como Deus pôde agir naquela família. E o que levou, as características que levaram essa família a ser abençoadas. Eu estou falando da família de Obed-Edom. Deixe-me ler um trecho da palavra de Deus com você agora. A Bíblia diz assim, em 2 Samuel, capítulo 6, nos versículos 9 a 12, fala assim: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Que palavra linda, não é? E esse contexto é muito interessante porque foi um momento em que os filisteus, uns povos inimigos que lutavam contra o povo de Israel, haviam guerreado e tomado o símbolo da presença de Deus. Depois de tanta guerra, tanta luta, o povo se distanciando de Deus cada dia mais. Então os filisteus, esse povo da Filístia, ela veio então e tomou posses, tomou bens, e entre esses bens a arca, que era o sinal, a arca da aliança era o sinal da presença de Deus, era a marca da presença de Deus. Então eles tomaram essa arca, que era assim como com um caixote grande, com os querubins por cima, tudo em ouro, né? E tinha dentro das tábuas da lei, a palavra de Deus estava lá dentro. Eles pegaram essa arca e levaram para a terra deles. E então começou a acontecer algumas coisas estranhas lá, as pessoas começaram a adoecer, as pessoas começaram a ter tumores e chagas, e perceberam que o que estava acontecendo era uma retaliação de Deus, porque haviam tomado a arca do povo de Deus e levado para a sua terra. E então resolveram devolver a arca. Devolver porque a arca, que era bênção para o povo de Deus, lá na terra deles estava sendo maldição, como que um motivo de sofrimento. E então devolveram. Mas como não quiseram pegar a arca para trazer, mandaram que pegassem a arca e que trouxessem. E para devolver, então, Davi juntou com os seus
a sua turma, não é? Os súditos e líderes e sacerdotes, e colocaram uma arca numa carroça para trazer, fizeram uma carroça nova, com animais novos, que não foi usado, madeira nova, tudo da melhor maneira, mais pura possível, para trazer a arca. E colocaram essa arca numa carroça. E quando a arca vinha pelo caminho, e não é um caminho como o nosso, né? Uma estrada como a nossa, então os bois tropeçaram e a arca começou a cair. E Uzá, que era um dos que caminhavam ali, resolveu tocar a arca e segurar para que ela não caísse. E naquele momento ele morreu. Ele morreu porque ele tocou na arca sem poder tocar. Ele não tinha autoridade para isso. E só o sacerdote é que poderia fazer isso. Então, algumas coisas aconteceram ali. Primeiro, porque estavam transportando a arca de forma errada. A Bíblia diz que quem tinha que transportar a arca eram os sacerdotes, eram, né, os levitas, e que deveriam ser sobre os ombros, colocar aqueles varões e colocar sobre os ombros e carregar. No entanto, eles resolveram carregar numa carroça. Já começa a errar por aí. E segundo, quem deveria tocar a arca deveria ser apenas os sacerdotes, em algumas situações muito específicas mesmo. E quando ela vai cair, como se Deus precisasse de proteção. Então, um dos servos, Uzá, resolve tocar a arca para segurar, ele morre porque ele está infringindo algo, uma lei santa que ele não poderia realmente infringir. Isso mostra como Deus é santo, e mostra como Deus é zeloso, e mostra como a gente não pode brincar, na verdade, com a santidade de Deus e com as coisas de Deus. Né? A gente não pode levar superficialmente as coisas que são do Senhor, as coisas sagradas. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor, do nome do Senhor, das coisas do Senhor, da santidade do Senhor. Nós precisamos ter reverência, porque Deus é Deus santo, e a palavra diz que Ele não toma a impiedade por justiça. Então, a primeira lembrança é que nós estamos diante de um Deus que é santo, e de um Deus que é zeloso, e que zela pela sua palavra para fazer cumprir. A segunda lembrança aqui é que no tocante aqui, quando a arca e Uzá morreu, eles ficaram todos atemorizados, ficaram amedrontados, e então deixaram uma arca na casa de Obed-edom, desse que nós lemos aqui. Obed-edom era a Bíblia diz aqui que ele era alguém de Gate, mas possivelmente não Gate da Síria, não filisteu, mas provavelmente era um judeu, na verdade, de Gat-Sirion, que era uma cidade em Israel. E provavelmente Obed-edom também era alguém que era de uma linha de levitas, se nós falarmos que se referem a ele em outros aspectos da Bíblia, em 2 Crônicas, como um dos levitas. Pode ser. Se for o mesmo, então Obed-edom era um levita também, um judeu, mas a arca vai para a casa dele. Eu queria que você imaginasse o seguinte agora. O texto diz que Obed-edom foi abençoado e toda a sua família. Como? Imagine só que um dos amigos haviam morrido por irreverência. E agora a arca, que era a marca, o sinal do Deus Santo, que era a marca da presença de Deus, e a presença de Deus vai entrar na casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom, daquele homem, seria a casa onde Deus estaria presente, onde Deus estaria se manifestando através da arca. E eu gostaria que você imaginasse comigo, para Deus abençoar Obed-edom e a família dele, conforme a Bíblia diz, o que aconteceu naquela família? Quais eram os preparativos para que aquela família recebesse a presença de Deus, a arca de Deus? Eu quero imaginar
Eu posso imaginar que quando então o rei Davi disse, olha, nós vamos levar a arca para a casa de Obed-edom. Eu posso imaginar que Obed-edom, querido, aquele homem, mandou limpar a casa. A primeira coisa que ele fez é limpar a casa, sabe? E limpar a casa não é só varrer, tirar os cantinhos, tirar as teias de aranha, não é só dar uma pintura nova, não é tirar a poeira dos móveis. Limpar a casa vai mais do que isso. Eu acho que Obed-edom, quando ele disse, Deus vem para cá, eu vou limpar a casa, ele diz então, santifiquem-se filhos, santifiquem. Santifique a vida de vocês, tirem toda a idolatria, todo o poste ídolo, tira toda a maldade, toda a palavra de maldição, tudo aquilo que vocês fazem impropriamente, que vocês vivem de maneira incorreta, tirem isso tudo, santifique a casa, limpe a casa, porque Deus vai estar aqui. E uma família abençoada é uma família que se preocupa em limpar a casa. Uma família abençoada é uma família que se preocupa em retirar as arestas, as impurezas, as insujeiras. Uma família abençoada é uma família que se preocupa, que sabe que o pecado é algo sério e que o pecado traz a morte. Uma família abençoada é uma família que não toca no sagrado sem a reverência necessária, sem o temor do Senhor. E a primeira coisa que eu creio que Obed-edom fez foi entender que ele era responsável por trazer temor do Senhor, reverência, limpeza da casa na sua família. Eu queria que você compreendesse isso comigo, porque na sua casa, para ser abençoada, o seu lar, a sua família, Deus tem que estar presente. Deus tem que estar habitando no seu lar, como a arca na casa de Obed-edom. E há que se fazer nessa casa de buscar a presença de Deus com santidade, abandonando os erros, abandonando a impropriedade, abandonando a mentira, a idolatria, a imoralidade, abandonando a sexualidade imprópria, na verdade, abandonando toda aquelas atitudes que nos afastam do Senhor. E buscar a santidade do Senhor. Acho que a segunda coisa que Obed-edom fez ao limpar a casa, é trazer um ambiente de adoração, de oração, de clamor, sabe? A casa de Obed-edom virou uma casa de adoração ao Senhor. De orar ao Senhor, de meditar na palavra do Senhor. Deus ali trouxe sobre ele, na verdade, uma responsabilidade de que orar ao Senhor, clamar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, diante da presença dele, por 3 meses foi algo que fez toda a diferença. Foram 3 meses, eu imagino, de adoração, de oração, de culto. Ninguém entrava naquela casa sem tirar a sandália dos pés primeiro, sabe? Ninguém entrava naquela casa sem tomar um banho e se limpar primeiro. Ninguém adorava com os pés imundos. Nenhuma oração era feita sem santidade, sem temor do Senhor. E a segunda coisa que eu lembro, então, é que uma família abençoada é uma família que vive, que busca adorar, que ora ao Senhor, que medita na palavra do Senhor, que teme ao Senhor, que tem o temor do Senhor. Sabe, você que é pai, você que tem a responsabilidade na sua casa, sabe, de ser o líder da sua casa, você precisa entender isso, de que precisa orar ao Senhor, que precisa trazer a arca para dentro da sua casa, através da oração, do temor, da santidade, crer que o Senhor de fato abençoa uma família que se submete a Ele. Sabe, invista a sua vida nesse aspecto, ore ao Senhor, Deus há de mover sobre sua casa como foi sobre a casa de Obed-edom, mas busque, mas ore, busque uma igreja, alguém que te oriente a orar ao Senhor, a temer ao Senhor, mas não se esqueça que a bênção vem, a família abençoada, quando a santidade, quando o temor do Senhor está sobre aquela casa.
E o terceiro aspecto dessa palavra é que a Bíblia diz que então Deus abençoou Obed-edom e sua família. Sabe, eu acho que a família estava junta, a família estava adorando, a família estava orando, a família estava clamando. E quando Deus abençoou aquela família, porque naquela família havia santidade, porque naquela família havia temor, e Deus, a presença de Deus acontece quando há temor, quando há adoração. Então Deus abençoa quando nós nos unimos, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando há uma união, ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Salmo 133 diz isso, sabe? Quando há esse aspecto da unidade, na adoração, no clamor, família unida, o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Quer ter uma família abençoada? Quer ter uma família no temor do Senhor? Quer ter uma família que prospera? Então pegue sua casa e consagre sua casa ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor, sabe? Se ajoelhe diante do Senhor, prostre-se, peça perdão, adore ao Senhor, invista numa vida que seja no altar do Senhor. Deixe o Senhor se mover sobre sua casa, clame ao Senhor com todo o seu coração, querido. Sua família vai ser abençoada, sua casa vai ser ministrada. Quando a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado, a Bíblia está dizendo que Obed-edom foi ministrado por algo extraordinário, que é a presença de Deus. Faz isso. Clame ao Senhor. Comece hoje. Põe teu coração diante do Senhor. Põe a tua caminhada diante do Senhor. Você que é mãe, você que é filho, você que é pai, não importa. Consagre tua família, mas comece pela tua própria vida. Comece pelo teu próprio coração. Ore ao Senhor. Peça perdão pelos pecados. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua trajetória, seus sonhos, suas angústias. Creia. Para finalizar, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, que é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa a todos que o buscam. Quero desafiar você a entregar tua caminhada ao Senhor, a consagrar tua casa, tua vida ao Senhor. E saiba que o mundo diz tantas coisas diferentes disso. Mas no final das contas, tudo que as pessoas e o mundo pode levar você, sabe? É só teu cemitério. Daí para lá, querido, é a graça e a presença de Deus que deve mandar. Faz isso agora. Entregue tua caminhada ao Senhor. Quero orar agora. Quero orar para que a sua casa seja como a casa de Obed-edom. Quero orar para que o Senhor derrame maravilhas sobre sua vida, mas sobretudo eu quero orar para que o milagre comece a acontecer em mim e em você, para a glória dele. Amém? Quero orar agora, vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças e nós celebramos o teu nome, Pai. Oh Deus, obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado por essa experiência, oh Deus, que nós lemos na palavra sobre a vida de Obed-edom e como o Senhor abençoou esse homem. E, ó Deus, nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Ó Deus, é lindo quando ouço, ó Pai, que o Senhor abençoou a família daquele homem, ó Deus. E a minha família precisa ser abençoada, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Perdoa, Pai. E eu oro com aquele, ó Deus, com aquele, ó Pai, que ora comigo nessa hora, Senhor. Ó Pai, que a tua mão seja sobre esse, Pai. Que a tua palavra seja ministrada sobre esse, ó Pai. Ó Deus, se há, ó Deus, um mal, ó Deus, que perturba a sua vida, Deus. Ó Deus, você está vivendo depressão, está vivendo desemprego, você está vivendo, ó Deus, sob a angústia dos males deste mundo. Ó Deus, eu oro para que o teu filho seja abençoado pelo Senhor, que haja cura na sua alma, que haja cura no seu corpo, que haja cura, Pai, na sua história de vida, na sua peregrinação, Senhor. E, ó Pai, através, ó Deus, desta vida, sua vida abençoada, sua casa seja ministrada, Pai, sua casa seja abençoada, sua família seja transformada, Senhor. Ó Deus, que haja, ó Deus, frutos na videira, Pai. E que, ó Deus, que a sua casa seja como um grande jardim
florido, Deus, regado, cuidado pelo Senhor. Abençoa esse que ora comigo agora. Abençoa com cura, com libertação. Abençoa, Deus, com família restaurada. Oh, que o nome de Jesus prospere sobre essa vida. Que haja temor do Senhor no seu coração, ó Deus. Que haja temor do Senhor. Oro, Pai, pela tua bênção. Oro pela mão do Senhor, ó Deus. Que a tua graça o sustente, que a tua cura venha, que os pecados sejam perdoados e que seja um adorador do Senhor que esteja nascendo para a tua glória. Nós oramos, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Deus fortaleça a sua vida, minha irmã, meu irmão. Que a mão do Senhor seja sobre você em nome de Jesus. Amém. Lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar.